Olá, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Abra o seu coração que Deus vai falar com você através dessa mensagem. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você deixe o seu like, se inscreva também no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Fique ligado, Deus vai falar com você através dessa mensagem. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me... Como vencer as tentações? O segredo está aqui em Mateus capítulo 4. O texto vai falar a respeito da tentação de Jesus no deserto. Capítulo 4 de Mateus diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu li do verso 1 ao versículo 11. Esse texto nos revela que Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Jesus ele foi batizado por João no Jordão, e o próprio Espírito o levou ao deserto para ele ser tentado. E aqui eu aprendo que Deus, o Espírito de Deus, ele nos leva a lugares para que possamos ser tentados, provados, mas aprovados. Jesus estava prestes ali a iniciar o seu ministério. Ele precisava, antes de iniciar a sua chamada, ser aprovado. Então a prova foi no deserto, foi o próprio Espírito quem levou. O próprio Deus levou Ezequiel a um vale cheio de ossos sequíssimos. O próprio Deus quem levou o profeta. Deus não levou o profeta à praça mais bonita da cidade, o cartão postal, não. Deus levou o profeta para o deserto, para um vale cheio de ossos. E ali o profeta exerceu a sua chamada. Ele profetizou e trouxe vida aonde só havia morte. É assim que Deus faz conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas como vencer as tentações? Como é que nós podemos vencer? Porque afinal de contas, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós nascemos de novo, nós nos tornamos cidadãos dos céus, mas nós estamos na terra, nós ainda somos de carne e osso, nós não nos transformamos em anjos. Anjos são seres celestiais, nós somos seres espirituais, mas também somos pessoas humanas, pessoas naturais. Então por isso que existe esse conflito. O apóstolo Paulo já falou sobre isso. O bem que eu não quero, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então nós ainda estamos nessa terra, nós somos de carne e osso. Então existem esses conflitos, nós somos tentados. Todos os dias somos tentados a pecar, somos tentados a desobedecer a Deus, a desobedecer a voz do Espírito, a desobedecer a palavra do Senhor. Nós somos tentados. Como vencer a tentação? Jesus aqui nos dá a receita
com a sua vida, né? Com a sua própria experiência, Jesus nos dá a receita. A primeira coisa, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Esse episódio da tentação de Jesus está registrado em Mateus capítulo 4, está registrado também no Evangelho de Marcos, e Lucas capítulo 4 também registra sobre isso. E é justamente o médico Lucas, o evangelista Lucas, que nos dá a receita. No capítulo 4 de Lucas, o versículo 1, está escrito assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, Lucas nos revela que para vencermos as tentações, precisamos ser cheios do Espírito. O apóstolo Paulo diz, escrevendo à igreja em Éfeso, Efésios capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ei, a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que sejamos cheios do Espírito Santo. Seja cheio, meu querido, do Espírito Santo. Busque as coisas de cima, as coisas do alto, as coisas que edificam. Tenha mais tempo para Deus. Não perca tempo com rede social, sabe? A rede social, ela é bênção até o momento em que ela não rouba o seu tempo com Deus. Tenha mais tempo para Deus. Jesus falou em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. As coisas de Deus devem ser prioridade, deve ser priorizado. Ele não aceita o que nós coloquemos em segundo ou em terceiro plano, mas tem que ser em primeiro plano. Então, quando você dedica uma vida de oração, uma vida de busca pela presença de Deus, buscando a Deus, se envolvendo com as coisas de Deus, andando próximo com pessoas que são de Deus, com pessoas que vão lhe edificar, desta forma você vai estar sendo cheio do Espírito Santo. Participe dos cultos de oração, das reuniões de oração, participe dos cultos, participe da célula, dos cultos familiares, sabe? Se envolva com as coisas de Deus, né? Busque a Deus em oração, meditando na palavra de Deus, conhecendo a palavra do Senhor, sabe? Assistindo pregações, né? colocando louvores na sua casa. Você que é dona de casa, você está fazendo ali os seus afazeres, coloque louvor, sabe? Encha a tua casa com as coisas de Deus, com a glória de Deus. Dessa forma você vai estar sendo cheio do Espírito Santo. Como é que eu posso vencer as tentações? Segunda coisa, jejuando. O texto aqui vai dizer que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois ele teve fome. Aleluia. Jesus, ele andava na plenitude da presença de Deus, da glória do Pai. Ele dizia o tempo todo: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele jejuou 40 dias porque ele era o verbo encarnado de Deus, o verbo de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus não quer que eu e você venhamos estar jejuando 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Você tem que estar numa dimensão extremamente espiritual, meu querido. Mas mesmo você não jejuando ininterruptamente esses 40 dias, porque Jesus foi uma grande exceção, e se Deus quiser nos levar a esse nível, eu tenho certeza que Ele vai nos levar. Moisés também ficou 40 dias lá no monte, meu irmão. Lá no monte, Moisés ficou na presença de Deus, sem comer e sem beber. Se você e eu, se nós estivermos na presença de Deus, fica até mais do que isso. Mas separe, estabeleça um jejum na sua vida, sabe? Jejuar é você mortificar a sua carne. Jejuar é você sair da dimensão da terra e entrar na dimensão do céu. É você estar falando para Deus que você quer matar a sua carne e quer fluir o Espírito de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Jejue. Tem situações que só é resolvida com jejum. Jesus falou em um certo momento que existem castas de demônio que só saem através de jejum e oração. Aleluia. Como é que nós podemos vencer as tentações? Deus está falando com você. Aleluia. Pratique a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus.
Conheça e use a palavra do Senhor. O texto diz que o diabo chegou para Jesus e foi tentá-lo com a própria palavra, porque o diabo também conhece a palavra. O diabo conhece a palavra mais do que qualquer pastor, mais do que qualquer teólogo. Ele apenas não pratica, ele não obedece, mas ele conhece. E o texto diz que Jesus também o venceu com a palavra, com a própria palavra. Jesus disse: está escrito que não é só de pão que o homem vive, mas é de toda palavra que procede da boca de Deus. Também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Jesus, ele conhecia a palavra e ele usava a palavra. Você vai vencer as tentações se você conhecer a palavra de Deus, se você usar essa palavra. Se essa palavra fizer parte da tua vida, você vai vencer as tentações. Aleluia. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, conhecer a palavra do Senhor. O Salmos 119, versículo 11 está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ame a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, use a palavra de Deus contra o mal e você vai vencer as tentações. Como é que eu posso vencer as tentações? Repreenda a Satanás. Teve um momento quando Jesus, ele permitiu, o Pai ali permitiu que Jesus fosse provado por Satanás, e por último Jesus repreendeu. Jesus repreendeu a Satanás. Jesus disse: retira-te, Satanás, caia fora, retira-te, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então como é que nós podemos vencer a tentação? Repreendendo a Satanás. Repreenda Satanás na sua vida, repreenda a ação do inimigo contra você, contra os seus filhos, contra a sua família. Não aceite, sabe, com que Satanás coloque as suas patas na sua casa. Não aceite, repreenda, expulse o mal da tua vida, expulse o mal da tua família. Deus te deu autoridade. Jesus disse: eis que vos dou autoridade. Ele nos deu autoridade para expulsar o mal, para repreender o mal, para desfazer as obras do diabo. Ele nos deu essa autoridade. Aleluia. E por último, como é que nós podemos vencer as tentações? Vigie e ore. Jesus, ele estava atento, ele estava vigilante. Em Mateus capítulo 26, versículo 41 está escrito: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigie na terra, crente, vigie e ore, né? Se nós tivermos uma vida de vigilância, nós iremos vencer as tentações, porque Satanás, ele não dorme. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor como um leão. Ele não dorme, ele está o tempo todo querendo nos fazer pecar, tropeçar, sabe, cair nas tentações, para que ele venha nos destruir, nos levar a uma vida de miséria e nos destruir. Mas eu repreendo em nome de Jesus toda ação do diabo contra a sua vida, contra a sua família. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação de Satanás contra a sua família, contra a sua vida, contra o seu casamento. Eu repreendo toda ação do inimigo contra você. Que você receba nesta hora essa palavra da parte de Deus. Tem autoridade. Repreenda o mal na sua vida e você vai ser ricamente abençoado. Que Deus abençoe a cada dia você e a sua família, em nome de Jesus. Se você foi abençoado com essa palavra, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, para que mais pessoas sejam abençoadas. Graça e paz. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.